Camacho! Camacho! Parabéns pra você! Não faz orelha! Fazer gol! Entendeu? Fazer gol, né? Você não vai entrar pra brincar de jogar aquelas coisinhas bonitinhas. Pra ser agressivo, dar opção, driblar, entrar na área. Eu posso imaginar como é que é no vestiário quando perde. Quando perde é tenso. Tá inconformado o Fernando Diniz. Tá olhando o quê? Pressiona! Tá na dúvida por quê, caralho? Pode ir, gente, agora! Vai! Com tudo, vai! Não toma drible, cara! Caralho, puta que pariu! Não pode parar de correr. E não pode ficar dando bote errado também. Vai! Tá. Toca a bola, toca ainda! Movimenta! Brenner, movimenta pra gente jogar pra frente, caralho! Porra! Vamos, Gorgones! Caralho! Não tem... Ei, tira a mão da cima! Não tem cansaço, caralho! É pra jogar! Pra fazer o gol! Não adianta ajoelhar achando que você fez sua obrigação. Raul e agora o Varley no ataque da equipe do Botafogo. O Werley no ataque do time do Botafogo. Bola esticada lá do lado. Olha aqui, é jogo pra decidir a porra do negócio. Uma vez. Você tá ouvindo aqui? 40 nessa porra e decide a porra do jogo. Você é bom. Para de correr o segundo. Vamos, Brenner! Jogo pra essa porra nenhuma. É jogo pra superar. É isso mesmo. Chama lá o Luan e o Toró. Depois de vermos esse vídeo aí do Fernando Diniz, podemos dizer que sim, esse é o verdadeiro doido? Bem, vamos falar muito sobre o novo técnico do Vasco da Gama, o Fernando Diniz, daqui a pouquinho. Fala galera vascaína, quem fala aqui é Meilson Cunha, passando aqui para falar um pouco da chegada do novo treinador do Vasco, Fernando Diniz, que já iniciou seus trabalhos nesse domingo para o jogo que irá acontecer contra o CRB na quinta-feira às 19 horas lá no estádio Rei Pelé. Então, a gente já viu aí no vídeo, né, como é que a forma que o Diniz trabalha, um cara incisivo, um cara que realmente cobra dos jogadores. Será que o Diniz vai ser a solução para o Clube Regatas Vasco da Gama? O que realmente, qual a ideia do departamento de futebol do Vasco? Porque até então trouxe o Lisca, né, para como seu treinador, e agora escolheu o Diniz, né, um treinador que chega aí, que é o treinador de Série A, que estava inclusive no Santos, e chega para poder realizar esse trabalho no Vasco. A diferença entre os dois, na minha opinião, é grande, entre o Lisca e o Diniz, na forma de ver o futebol, na forma de atuar, na forma de... Né, o que eles têm de parecer, essa contundência que tinha, né, porque na verdade o Lisca não implementou dentro do Vasco. Mas e o Diniz? Qual será realmente a ideia do departamento de futebol do Vasco da Gama para ter trazido, no caso, o Fernando Diniz? O Fernando Diniz é um treinador que eu particularmente gosto bastante do Fernando Diniz. É um treinador, né, que ele surgiu muito bem lá no Audax, principalmente, né, e com um futebol um pouco diferente do que costumávamos ver, né. Ele é um treinador que ele gosta do tal de jogo posicional, né, que é aquele conceito de posse de bola, né, mais posse de bola do time, né, de evitar aquela saída, chutes longos, né, do goleiro direto, fazendo aquela ligação direta, né. Ele tem essa característica, né, como para implantar nos clubes ao qual ele sempre treinou. Então o Fernando Diniz, ele tem essa característica de sair curto, né? Sair inclusive jogando, utilizando até o goleiro para que ajude ali o sistema defensivo nessa saída de bola. Mas para esse sistema dar certo, do Fernando Diniz, ele tem que ter um ajuste muito grande, né, no time, para que o time não fique exposto. Coisas que às vezes não acontecem e que para acontecer inclusive demanda
né, de tempo, né, demanda que realmente haja mais treinamentos, né, que tenha inclusive jogadores com as características definidas para poder sair jogando com essa bola do sistema defensivo do Vasco, coisa que a gente sabe que não parece ser o feitio dos jogadores que estão lá no Clube Regatas Vasco da Gama. Vide o que a gente já viu aí, né, de erros aí, pontos perdidos, bisonhamento, justamente ali na saída de bola do Vasco. Então, será que o Diniz vai conseguir isso no Vasco? Inclusive, ele não nem consegue até nos outros times, porque em um momento até funciona, mas em outros momentos não funciona bem, justamente porque os times dele ficam muito expostos, né? E aí fica complicado para poder estar implantando isso, e ainda mais da forma que vai ser, né? De uma forma emergencial, chegando dessa forma, eu acho que não vai ser simples, não. O sistema do Fernando Diniz, que ele implanta nos times que ele passa, é de muita posse de bola, né? Tanto que no Santos, o último time que o Diniz passou, o Santos, a média do Santos de posse de bola é o segundo maior time de posse de bola no Campeonato Brasileiro da Série A desse ano, com o Diniz, né, à frente do Santos. Ele conseguiu, né, que o time tivesse bastante posse de bola, mas em compensação, mesmo desse tanto de posse de bola, o Santos é o time que tem menos desarmes também, no caso da competição. Então há essa discrepância, né, de parâmetros aí, quer dizer, tem muita posse de bola, mas, né, não consegue, né, realizar os desarmes. Então é aquele time que mais toca bola, mas que não é muito contundente na marcação, coisa que eu acho que por exemplo, o Vasco precisa ter para poder sobressair nessa Série B, que é um sistema de jogo mais pesado, os times vêm muito fortes, marcando muito forte. Então já fico preocupado também com esse quesito. Esse sistema dele não deu certo muito lá no Santos, não, né? Tanto que a gente viu com o Santos, inclusive, o demitiu, né, recentemente. Sabe que o Santos, por exemplo, é um time muito jovem, né, você pegar muitos jogadores desconhecidos, então realmente o trabalho dele não foi muito fácil lá, não foi ajudado, né? Mas a gente sabe que aconteceu esse problema sim. Então eu fico preocupado, se não deu certo lá no Santos, né, na Série A, vai dar certo no Vasco na Série B, que é um sistema de jogo mais pegado, mais, né, disputado. É meio complicado. Eu acho que fico nessa preocupação porque nós não temos tempo, né? O prazo é muito curto, né, para que o Diniz chegue como solução nesse momento, né? Eu acho que talvez se o Diniz tivesse chegado no início da competição para realizar um trabalho, né, do início, de repente trazendo jogadores com as características que ele deseja, principalmente ali no sistema defensivo, para fazer esse jogo de saída de bola, né? Talvez seria melhor, mas chegar dessa forma, como um bombeiro para apagar incêndio, eu acho que vai ser um pouco complicado, né? Eu vou torcer muito para que dê certo, né? Porque é a última cartada que o Vasco tem, mas sendo bem sincero, eu acho pouco provável que dê certo, justamente por essas características que eu já citei aqui. Mas vamos torcer, né? Torcer muito para que esse sistema de jogo de posse de bola, de jogo posicional, né, de saída desde o campo defensivo, né, ele consiga implementar. Porque é muito difícil a gente conseguir entender que ele vai conseguir fazer isso em pouco tempo, né? Porque é uma coisa complexa de se fazer, né? Que já citei, características de jogador, né? Tem que ter treinamento, e o Vasco não vai ter. Ele vai ter essa primeira semana aí, chegou hoje, vai treinar 2, 3 dias aí, pronto. Depois vai ser jogos em cima de jogos, e só temos mais 15 rodadas pela frente, inclusive com um jogo decisivo agora já na próxima quinta-feira contra o CRB, né? E assim, só que assim, a gente não pode cravar, né, que vai dar certo nem que vai dar errado. A torcida fica para que dê certo, né? Mas é um pouco difícil. E aí, fazendo uma análise mais com a razão, você fica preocupado, né? A gente sabe que no futebol tudo é possível, né? Já aconteceram outros fatos aí, né, de clubes, né, que estavam numa situação difícil e conseguiram acesso, clubes inclusive que estavam numa situação difícil na Série A para cair, conseguiram não cair, né? Mas a gente sabe que a probabilidade, né, é bem menor disso acontecer do que dentro da normalidade, né? Mas vamos torcer, né? A coisa que a gente preocupa, porque assim, por exemplo, foram atrás do Guto Ferreira e ele declinou do convite, né? Inclusive o Guto fala sobre isso, questão do tempo. Falou, não vou, inclusive ele é bem duro nas palavras, diz que não ia enganar a torcida, né? Porque justamente não tinha um bom tempo para realizar o trabalho, né? Então, vamos ver, esperar, né? Eu particularmente volto a dizer, eu gosto do Diniz, mas eu acho que para esse momento tenho sérias dúvidas de que realmente ele vai dar certo no Vasco. Será que essa ideia, eu estava pensando uma coisa aqui, essa ideia da diretoria de trazer o Diniz, nesse momento não já pensando inclusive para o ano de 2022,
tipo assim, conversou com o Diniz, falou: olha, Diniz, não tem problema, se não subir, você fica aqui para outro ano, para você começar um trabalho. Eu acredito que possa ser por aí, até porque o Alexandre Pássaro, dizem que é muito amigo, inclusive, do Fernando Diniz, é amigo particular do Fernando Diniz, e aí de repente o Fernando Diniz, que não é nem um cara bobo, né, um cara já experiente aí no futebol, não ia entrar numa bananosa, né? E aí certamente ele deve ter ouvido isso do Pássaro, né? Então, não, eu vou, se der certo, show, se não der certo, a gente continua então o trabalho para o ano que vem, para aí sim começar fazer esse trabalho, né, junto ao Vasco na Série B. Mas assim, o que o Vasco precisava nesse momento, na minha opinião, é justamente isso. Era um treinador que chegasse ali realmente para apagar o incêndio e tentar colocar o trem-bala, o antigo trem-bala na linha, né? Porque já descarrilhou faz tempo. Então a gente precisava realmente esse treinador. Eu mesmo, minha opinião, seria até o Guto Ferreira. Talvez conseguisse realizar esse trabalho por conhecer mais a fundo a Série B, está trabalhando na Série B mais recentemente. O Fernando Diniz já vem trabalhando na Série A há bom tempo, apesar de já ter trabalhado também na Série B. O que nos resta, meus amigos, é torcer, né, para que o Fernando Diniz realmente dê certo, né, e que a gente possa realmente sair dessa situação e pelo menos brigar, né, por esse campeonato até o fim. Porque eu estou falando isso, temos um jogo agora quinta-feira. O CRB é um time que é o quarto colocado, né? Está dentro do G4 com 40 pontos. Então é um jogo realmente, a gente sempre fala aqui, todo jogo é importante, mas esse jogo realmente, na minha opinião, vai decidir se o Vasco continua a brigar pelo acesso ou se o Vasco realmente, definitivamente vai jogar toalha. Porque se o Vasco, por exemplo, perde para o CRB, que é o quarto com 40 pontos, vai passar a ter 43. E aí o Vasco vai ficar a mais de 10 pontos, né, do quarto colocado em 14 rodadas para tirar. Vai ser muito difícil, sem falar na parte anímica, né, dos jogadores, né? Então assim vai ser muito complicado. Se o Vasco conseguir vencer o CRB, que não vai ser um jogo fácil, eu estava assistindo um pedaço ontem do jogo CRB e Goiás, e apesar do CRB ter perdido, mas o CRB sufocou o Goiás bastante. O goleiro, o Tadeu do Goiás lá, que é um excelente goleiro, né? Foi inclusive cotado a vir para o Vasco, fez grandes defesas. O jogo vai ser aquele. Então não vai ser um jogo fácil. Mas se o Vasco vencer, aí sim, aí segura o CRB na quarta posição, dá um salto na tabela, né? E aí vai sim ter os outros jogos, vai ter o Cruzeiro em casa, e é uma sequência, e aí de repente pode conseguir embalar e aí conseguir o nosso tão sonhado acesso à Série A, que será de fundamental importância para as pretensões do Vasco, por exemplo, no ano de 2022. O que nos resta é ficar nessa torcida, né? Para que o Fernando Diniz chegue, vamos apoiar, vamos apostar que o Fernando Diniz realmente vai conseguir realizar esse trabalho, né, de forma satisfatória dentro do Clube Regatas Vasco da Gama, para que consigamos esse acesso à Série A, tá bom? Aproveitando aqui para convidar os amigos, amanhã, segunda-feira, às 21 horas, teremos o VN News ao vivo aqui, para falar inclusive da coletiva do Diniz. Devem surgir algumas novidades segunda-feira, assim a gente espera, e a gente vai tratar muito disso aqui no VN News ao vivo, da segunda-feira, 21 horas, aqui no canal Vascaíno Nordeste. Contamos com a presença de vocês para fazer o programa junto com a gente através do chat, tá bom? Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.